E aí, gente boa, tudo bem? Você tá por aí? Oh, eu sempre me impressionei desde muito cedo, desde que eu comecei a relacionar a fé ao comportamento religioso, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Que coisa errada era essa? Era o fato de que não era possível ler os evangelhos e admitir que aquelas narrativas correspondessem a Deus encarnado em Cristo, em Jesus de Nazaré, como se confessava, como se cria, e, ao mesmo tempo, associar aquelas narrativas à prática religiosa da Igreja, como um ente primordialmente religioso e não como um organismo de amor. Então, isso tudo começou a me parecer extremamente esquisito e eu fui ficando chocado com mais uma coisa. Eu me converti e comecei pregando para os meus conhecidos, que eram muitos na cidade de Manaus, e para os hippies que lá havia, porque no início da década de 70, com o interesse no ayahuasca, que depois veio a ser conhecido como Santo Daime, os hippies do mundo inteiro descobriram também aquela quantidade enorme de chás de cogumelos alucinógenos na região, e o lugar ficou extremamente cult, com gente vindo de todos os lugares. Aí o que acontecia? Eu também pregava para esses caras. Aí eles olhavam para mim de longe e diziam: pô, esse cara não tem cara de um caretão. E começavam a conversar comigo e eu começava a compartilhar o que tinha acontecido comigo e o que o Evangelho tinha feito na minha vida fazia poucos meses. E de repente isso começou a crescer e meu pai me deu todo o incentivo para que eu fizesse o que eu quisesse. E eu passei a levá-los primeiro para a nossa casa, algumas dezenas, 20, 25, depois para a casa pastoral e para o pavilhão da Igreja Presbiteriana de Manaus, onde meu pai tinha sido feito pastor recentemente, em 73, e o lugar era enorme para uma congregação tão pequena. Então eu passei a encher de hippies e de malucos lá, e eles ficaram morando lá e passavam um dia fazendo gargantilha, braceletes, joias e bijuterias, enquanto eu pregava para eles. Eles tinham teto, café da manhã, um almoço simples e jantar, e eu convivia com eles e pregava o dia inteiro. E muitos foram se convertendo, e eu vi o seguinte: eles entendiam logo. Mas aquela moçada que eu fui conhecendo, que já era de igreja, meu Jesus, eles pareciam ter uma dificuldade brutal, quase uma impossibilidade de praticarem subjetividades sutis. Quase uma impossibilidade de praticarem e discernirem subjetividades bem sutis. Eu fui logo descobrindo que eles só entendiam se você fosse grotesco, que eles só compreendiam se você fosse
arrombante, se fosse chocante, se fosse meio violento do ponto de vista simbólico, da linguagem usada, dos tons aplicados, senão eles não relacionavam aquilo a Deus, ao Espírito Santo, porque não seria jamais nunca que aquilo que você dissesse inteligentemente o que os atrairia, mas sim o modo como você pudesse dizer, se intenso, apimentado, gritado, suado ou não. Logo eu vi e fui ficando chocado. Os hippies me entendiam maravilhosamente. Aí eu fui para a TV, me deram um programa de TV na TV Amazonas, todo domingo, de 6h30 às 7 horas da noite, meia hora ao vivo, sem gravação. Acendia a luz vermelha e eu mandava ver, pregando. Tinha 19 anos. E a cidade inteira ouvia. Aí eu fui ficando chocado, porque eu tive que oferecer, inclusive, telefones para eles, porque eu criei um congestionamento telefônico na cidade. Anunciava um número lá e não tinha quantidade de linhas em série para atender, e congestionava tudo, até que a companhia telefônica me chamou e me deu dezenas de telefones receptivos de graça para eu atender os 8, 10 mil que me ligavam por dia. E interessante, quem não tinha nada a ver com religião entendia com uma rapidez brutal. Mas a moçada já viciada em doutrinação não entendia nada praticamente, sempre os últimos a compreenderem. E assim foi em todo o curso da minha vida, até ao dia de hoje. Você esbarra às vezes numa pessoa que diz: não, eu nunca tive interesse, eu não sei nada. Na realidade não quero nem saber. E enquanto você vai conversando espontaneamente, alguma coisa importante da vida aparece, e no curso de uma conversa sobre a vida mesmo, você acaba extravasando a sua esperança, a sua fé, a sua convicção, sua certeza, e a pessoa se impressiona, começa a perguntar, logo ela entende. Mas o pessoal viciado na igreja não. Aí você pergunta por quê? Primeiro, porque onde quer que haja dogma, não existe expansão de pensamento. Aí você diz: mas você não tem nenhum dogma na sua vida? Eu tenho. O único dogma que eu recebi do Evangelho, que é amor. É o único dogma. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor é o único dogma de Jesus. É o único mandamento. É o único absoluto mesmo. Quem ama, segundo o amor manifesto por Jesus no Evangelho, ensinado como amor, está livre de tudo e não está preso a nada, e pode pensar à vontade. Pode pensar, pode perceber, pode discernir, não precisa nada temer. O amor lança fora todo medo, inclusive o medo de pensar, de sentir, de olhar, de discernir, de entender. Já lança fora todo medo. Esse dogma de Jesus não paralisa a mente, nem as emoções, nem tira arte de você, acrescenta, nem tira inteligência de você, aumenta.
não diminui nada na sua humanidade, ao contrário, a expande. Mas os dogmas da religião não são amor. São crenças que são porque são afirmações que são porque são ditames ditados porque se diz que é porque é, e nada tem a ver com nenhum sentido relacionado à vida. São imposições morais sem nenhuma lógica vinculada à existência da gente. Aí o que acontece? É que o indivíduo quer ser de Deus. Claro que a gente quer ser de Deus, todo mundo quer ser de Deus. Só que uns querem ser de Deus a qualquer preço e outros não. Outros dizem, eu quero ser de Deus, mas eu quero ser do Deus que seja Deus. Não de qualquer um que me digam que é Deus. Eu quero ser de Deus. Todo ser humano sincero na face da terra quer ser de Deus, mas não de qualquer um. E pessoas que pensam, menos ainda, elas querem Deus, mas não querem Deus a qualquer preço e não querem qualquer Deus. E sabem claramente que alguns a quem se chama Deus, ou alguns conceitos aos quais a gente relaciona Deus, não tem absolutamente nada a ver com Deus. Mas quando a pessoa entra de cabeça no esquema, a primeira coisa é que o dogma paralisa a mente. Todos os dogmas, o raciocínio se transforma num código doutrinário e não em pensamento. São códigos repetidos que as pessoas chamam de meus pensamentos, mas não são pensamentos. Não são pensamentos. Aquela sistematização doutrinária, por ser sistematização, já blindou o pensamento. O pensamento é naturalmente quântico, aberto em todas as direções. Mas a doutrinação é sistêmica e é cartesianamente paralisante, estreitante. Além disso, na religião os scripts da vida estão pré-definidos. E onde os scripts da existência só podem ser um só, quem vai expandir a mente, a percepção, a inteligência, o sentir, o discernir? Quem? É por isso, minha gente, por um monte de outras coisas que eu não vou mencionar aqui, porque eu não vim aqui para fazer um inventário dessas causas múltiplas, mas essas duas afirmações simples que eu fiz já nos ajudam a entender por que os grupos mais entupidos e microcefálicos do ponto de vista do pensamento no planeta são os que foram condicionados pela roda de hamster do dogmatismo religioso. São em qualquer grupo religioso que estimule fanatismo. E quanto mais o Deus dessa religião for um Deus pessoal, mais fácil é falsificá-lo e colocar na boca desse Deus palavras, porque esse Deus fala, aí nesse caso a gente põe palavras na boca dele para todo mundo achar que a nossa palavra é a palavra de Deus. Aí isso produz um nível de fanatismo insuportável. E quando você junta isso à história pessoal de que
Deus te falou e tudo que você diz ganha força se você disser que Deus te falou, e você se acostumar a dar poder a tudo aquilo que digam a você dizendo Deus me falou, ou Deus falou, ou eu estou te dizendo isso em nome de Jesus, e afirma isso com uma veemência histérica. Se você se acostumou a introjetar esse tipo de estereótipo como sendo a voz de Deus, aí a sua mente se bloqueia de vez. Se bloqueia de vez. Você bruxifica o seu processo mental e o prende aos donos do poder. E isso é absolutamente atrofiante, é a legião mental. A legião mental, que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Todo o meu estímulo para pensar, conquanto tenha nascido na minha casa, com meu pai, com a minha mãe, especialmente com a família do meu pai, que tinha extrema liberdade e alegria no pensar, mas o que criou a minha vontade e avidez de pensar foi justamente o Evangelho. Quando eu concluí que se eu cria na ressurreição, eu tinha que estar aberto para todas as possibilidades da existência, porque se alguém crê na ressurreição dos mortos, não pode não ficar aberto para todas as possibilidades da existência, é um contrassenso. A fé em Jesus é tão absolutamente tomada do absurdo que isso não me permitiria, em dizendo que creio nele, na loucura dele, pela mesma razão não manter a minha mente aberta, avaliando, discernindo, tentando entender e compreender todas as coisas. Até porque quando Jesus se oferece como a pedra da esquina, ele está nos convidando para uma construção. Para um desenvolvimento, para um erguimento. Então, amigos, alguns de vocês ainda estão muito condicionados pela lavagem cerebral, pelo engessamento, pelo empedramento do pensamento, do raciocínio. Ficaram muito dodóizinhos, eu vejo todos os dias, aos milhares. Mas dou graças a Deus porque dia a dia isso está mudando na cabeça de muitos. Aqui mesmo, quantos de vocês, se instados por mim, se eu lhes perguntasse, porventura, desde que vocês começaram a ouvir o Evangelho na liberdade do Evangelho, segundo Jesus, a mente de vocês não começou a se abrir numa velocidade enorme, e o que antes parecia absurdo hoje se transformou em coisa simples para você? Eu sei que sim. Pela misericórdia de Deus, eu estou vendo isso acontecer há 43 anos. Eu desejo uma boa noite a todo mundo. Não esqueçam, quem tem a pedra de esquina está sendo convidado a erguer e a fazer parte do seu erguimento de um edifício que não tem telhado. A Nova Jerusalém, essa catedral humana, eterna, em Deus, não tem telhado, assim como não tem santuário. E tem portas abertas em todas as direções. Significando o quê? Se você não entendeu, I rest my case. Boa noite.